Fala pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui em Siló, ou em hebraico Shiló. Esse lugar aqui é um lugar muito especial. Eu particularmente, de todo Israel, creio que esse é um dos meus lugares preferidos, se não o preferido, por N motivos, por causa da história de Samuel, de Ana, porque aqui nesse lugar, na verdade aqui atrás de mim, foi onde o tabernáculo de Deus ficou por 369 anos, cara. Imagina só o tempo onde o tabernáculo com a presença de Deus estava nesse lugar aqui, e nós estamos aqui, cara. Isso é muito bacana. Por muitos anos também, esse lugar foi a capital de toda Israel. E cara, deixa eu ver o que eu podia contar para vocês, porque a gente recebe um bombardeio de informação quando a gente vem aqui nesse lugar. Então tem muita coisa que eu queria mostrar e contar para vocês. Eu também vou depois mostrar uns takezinhos, talvez enquanto eu vou falando vai aparecendo alguns takes aí dos lugares. Mas enfim, aqui é um lugar onde logo ali na entrada ele mostra a distribuição das tribos de todo Israel com as suas joias, respectivas joias, né? Porque cada tribo tinha uma joia que era representada, que ficava no peitoral do sumo sacerdote. Logo aqui em cima aqui também nós temos uma espécie assim de torre de vigia, onde a gente tem um pequeno filme que a gente assiste ali, muito bacana, onde eles mostram a história desse lugar e as histórias que aconteceram nesse lugar e a partir desse lugar. Eles falam que hoje a capital de Israel é Jerusalém, tudo aquilo também no tempo bíblico que começou a ser gerado em Jerusalém, profecias começaram a acontecer a partir de Jerusalém, mas que as raízes daquele lugar estão aqui em Siló. E é uma tradição judaica também levar esse lugar como um lugar onde as orações são respondidas. Por que isso? Porque aqui foi o lugar onde Ana fez a oração exemplar. Para todo judeu, a oração exemplar de uma oração perfeita é a oração que Ana fez aqui em Siló. Porque foi uma oração de coração, e a própria Bíblia nos fala que nós encontraremos o Senhor quando buscarmos de todo o nosso coração. Então muitas vezes nós passamos e perdemos muito tempo orando pelos nossos sonhos. Mas muitas vezes o que Deus espera é que nós venhamos gastar tempo orando para cumprir os sonhos dele através da nossa vida. Sabe, Ana inicia a oração dela falando sobre como ela queria um filho, sobre como ela queria a necessidade dela ser suprida, mas a partir do momento que ela começa a derramar o coração dela na oração, a oração dela, o coração dela se alinha com a vontade do coração de Deus. Pois ela queria um filho, mas Deus queria um profeta, e ela diz assim: Deus, se tu me dá um filho, eu vou te entregar para que ele seja teu. E a partir do momento que o coração dela se alinha com o coração de Deus, Deus responde não apenas entregando um filho para ela, mas também entregando um profeta para todo Israel. Profeta que viria a ungir os dois próximos reis de toda essa nação, o rei Saul e o rei Davi. Agora acho que a partir desse momento eu vou tentar ser um pouco mais guia turístico de vocês, então vamos comigo que eu vou apresentar um pouco sobre esse lugar aqui de Siló, um lugar muito especial na Bíblia, aqui em Israel e também para todos nós cristãos. Vamos lá. Bom, sabe aquela torre de vigia que eu falei para vocês que a gente ia assistir um filme? É essa torre aqui atrás. É muito comum ter muitos grupos turísticos circulando por toda essa área. Aqui atrás de mim nós podemos ver aqui esse grupo grande que tem aqui atrás. Deixa eu ver se estou vendo. Esse grupo é o meu grupo, eu tô ali com eles. E aqui, deixa eu ver, eles estão aqui, né? Nessa parte aqui seria onde estaria o tabernáculo durante 369 anos. Mas, Victor, como tu pode falar isso com tanta certeza? Porque né, muitos dos lugares que nós viemos aqui em Israel não tem essa precisão de dizer, ó, foi aqui esse lugar onde tu tá pisando, foi o lugar onde aconteceu tal coisa, onde aconteceu outra coisa, enfim. Mas aqui nós podemos sim dizer isso. Por quê? Porque todo ano, aliás 3 vezes ao ano, o povo de todo Israel se reunia no lugar onde estava o tabernáculo de Deus para celebrar as festas judaicas, as festas de Israel, as festas que Deus havia estabelecido, as celebrações que Deus havia estabelecido. Então, nas celebrações, eles se juntavam aqui com vasilhas, com potes, pratos, para comer e celebrar o nome do Senhor. Só que assim que eles terminavam de comer, de se servir, esses pratos, a carne que eles comiam, todo o alimento que eles comiam, eles sujavam esse prato e a carne entrava para dentro, tipo assim, o material que eles usavam, as vasilhas que eles usavam, absorvia aquele sangue, o jugo, né, o suco da comida que eles comiam. Então, a partir daquele momento, aquele prato, aquela vasilha, ela se tornava impura, ela não podia ser mais usada em rituais ou celebrações do templo.
Então o que eles faziam? Eles pegavam e simplesmente quebravam os pratos e as vasilhas. Então, agora imagina, milhões e milhões de pessoas fazendo isso, milhares e milhares de pessoas fazendo isso, 3 vezes ao ano, durante 369 anos, cara. Imagina quantas vasilhas, quantos pratos não deve ter espalhado por aqui, tanto que o nosso guia, ele mostrou para nós alguns fragmentos de vasilhas, pratos que eles tinham ali, que provam realmente que esse aqui foi o local. Então é muito massa, cara, ver a geografia que tem nesse lugar e que as escavações elas provam porque tu chega até um certo ponto onde não estaria, onde não seria Siló, e ali tu vê que já tu não encontra mais esses pratinhos, né? Inclusive, vocês vão ver todos esses montes aqui ao redor, tu vai ver que eles têm como fileiras. Por quê? Porque o pessoal não cabia todo mundo ali na frente do templo, mas eles tinham que subir em algumas dessas montanhas onde eles conseguissem enxergar o templo. Inclusive aqui em cima também. Então, por toda essa região, tem espalhado milhares e milhares de cacos, pedaços de provas arqueológicas de que realmente esse era o local do tabernáculo de Deus, cara. E eu não sei vocês, mas eu fico pirado com essa informação, cara. Eu fico muito pirado, tipo, mano, a presença viva de Deus estava aqui nesse lugar, cara. Sabe aquela arca que só os levitas podiam carregar? Sabe aquela arca onde estava a tábua dos mandamentos, o cajado de Arão, o maná do céu? Tava ali, mano, a presença de Deus estava ali, cara. E hoje, obviamente, a presença de Deus, ela habita dentro de nós, mas é muito especial tu relembrar onde isso começou, onde Deus começou a apontar o caminho para nós. Sabe, nós vemos que no tabernáculo de Moisés, Deus nos aponta o caminho, ele mostra o caminho para Moisés de como se relacionar com Deus através do tabernáculo. Quando vem o tabernáculo de Davi, Deus nos revela a verdade. A verdade é que Deus quer não um relacionamento de uma vez no ano ou de algumas vezes no ano, mas ele quer um relacionamento diário de intimidade. E depois, quando Cristo chega, ele nos traz a vida. Então, em Moisés, nós vemos o caminho, em Davi nos é revelada a verdade, e através de Jesus nós conquistamos a vida eterna. Por isso Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, cara. Meu Deus, esse lugar é muito especial. Então olha só, tudo isso ali, onde agora eles estão colocando aqueles banheiros químicos ali atrás, seria onde estaria aqui nessa região, seria onde estaria o tabernáculo, né? E olha só que bacana essas montanhas. E aí pensa, cara, que teve aquela época onde os filisteus invadiram esse lugar e levaram a Arca de Deus. E eu particularmente, quando eu penso nessa passagem, cara, eu fico só visualizando, sabe? Porque eu sou muito visual. Para mim, para eu entender melhor as coisas, eu preciso visualizar. E agora imagina todas essas montanhas, cara, cercada de militares, e aqui no meio é um ponto baixo, né? Estrategicamente para a guerra tu tá em desvantagem, porque ali tem montanhas, é mais fácil do inimigo te atacar. Então imagina todo esse lugar cercado de guerreiros de filisteus e eles invadindo isso aqui, colocando fogo. E Samuel vendo o lugar onde ele cresceu, o lugar onde ele desenvolveu um relacionamento com Deus ser queimado. Talvez as tochas que estavam ali, que acendiam e iluminavam o templo, se apagaram, mas o fogo de Deus que estava no coração de Samuel não havia se apagado, então ele continuava carregando esse fogo, essa paixão de intimidade e de integridade pelo Senhor. Olha só, pessoal, quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, né? Aqui eles atravessaram o Jordão, e o primeiro lugar onde o tabernáculo ficou foi em Gilgal. Durante esse tempo eles começaram a conquistar toda a terra de Israel, e aqui a gente vê a distribuição, né, de toda a terra. Então primeiro ela ficou aqui em Gilgal, e eles começaram a se distribuir, a conquistar a terra prometida, e depois, então, de Gilgal, ela foi até aqui, Siló. E daí, beleza, depois a gente vê esses outros pontos azuis aqui, o movimento da arca, a arca da presença de Deus, tá? Não do tabernáculo em si, mas da arca. E daí depois ela desceu aqui, o tabernáculo ele desceu aqui para Nob, Jerusalém, Gibeon. E olha só que bacana aqui a distribuição das tribos sobre todo Israel. Nesse exato momento agora eu tô aqui, ó. Siló. É bem pertinho de Jerusalém, cara. Sabe? E a gente não vê tanta ênfase em Jerusalém durante a Bíblia até o momento onde Davi transfere o reino dele de Hebrom para Jerusalém. Aí a partir do momento que ele chega aqui,
Cara, eu creio que foi muito, tipo assim, uma direção sobrenatural de Deus para ele se mover para aquele lugar, porque a partir do momento que as coisas começam a acontecer aqui, parece que todas as profecias começam a surgir, movimentos começam a surgir, parece que Deus começa a mover tudo para essa direção, né? Então creio que sim, Davi foi inspirado por Deus para não para se mover para cá, por simplesmente por ser uma cidade diferente ou por qualquer outro motivo, mas realmente por algo especial, por uma direção divina, né? E aqui a gente tem um mapa de qual foi o rolê que o povo fez na, na jornada pelo deserto, ó, Filhos de Israel e a jornada pelo deserto. Que eles vieram, olha só que louco, porque eles podiam ter vindo direto pra cá, né? Tipo, direto aqui, mas eles ficaram dando uma volta, deles vieram no Monte Sinai, né? Que inclusive, cara, aqui eu não vou saber dizer para vocês certo, mas muitas pessoas acreditam que aqui foi o Monte Sinai, onde Deus entregou as tábuas da lei, mas outros arqueólogos e estudiosos dizem que seria mais na Península Arábica, por causa de um relato da carta de Paulo, que fala sobre o Monte Sinai estar na Península Arábica, na Península da Arábia, alguma coisa assim. Se eu tiver errado ali, provavelmente eu coloque alguma coisa na tela ou na descrição ali, corrigindo isso aí. Mas, enfim, muitos cristãos vão no Monte Sinai, nesse onde a maioria acha que realmente foi ali onde Deus entregou a lei e tudo mais. Mas por que que eles não vão no outro monte, no outro possível monte onde realmente habitaria a presença de Deus? Porque ali naquele território ele é proibido de entrar, ele está protegido pelo governo daquela área, daquela região. Agora não vou saber explicar, me fugiu aqui a explicação certinho dos nomes, os países envolvidos, mas para vocês verem aqui todo o caminho que os filhos de Israel percorreram até chegar na Terra Prometida, olha só. Inclusive aqui no Negev, não, hoje nós não vamos no deserto de Negev, nós vamos no deserto da Judéia, enfim, esquece. Eles atravessaram tudo isso aqui, e daqui eles atravessaram o Jordão, Gilgal, enfim, aí começaram a conquistar toda, se não me engano a primeira terra a conquistarem foi Jericó, né, da Terra Prometida. Mas Moisés, nós sabemos que ele não chegou a atravessar o Jordão, ele ficou aqui nas montanhas de Moabe, simplesmente observando a Terra Prometida, né. E é muito bacana, cara, agora que eu cheguei aqui, tinha uma mãe com seu filho ali, né, olhando esse mapa e conversando. E daí o filhinho foi chamar, ela chamou Ima, que Ima é mãe, né, em hebraico. E, cara, a gente vê, quem assiste The Chosen já tá ligado no mínimo do vocabulário hebraico. Mas, enfim, e é bacana também que aqui tu vai falando as coisas com o pessoal, tipo, se tu passar assim por um grupo de judeus, tu falar shalom, eles vão responder shalom. É muito massa, né, mano? Mas, enfim, muito bacana mesmo. E, cara, que da hora, tipo, eu vi a mãezinha com o filho, eu já lembrei da história de Ana, já lembrei da história de Samuel, né? O cara já fica viajando aqui nesse lugar. E aqui, pessoal, nós temos escavações de casas antigas, aqui desse lugar aqui. Vocês podem ver mais ou menos os desenhos, né, das linhas, onde seriam as divisões, as paredes e tudo mais. E aqui, durante o período bizantino, Siló, aqui era muito habitada por cristãos durante o período bizantino, sabe? Mas também tinha muitos samaritanos. E por causa da atitude meio hostil de alguns cristãos, isso gerou muitas rebeliões da parte dos samaritanos no século V, século VI, enfim. E por causa dessas rebeliões, se acredita que por causa dessas rebeliões nós temos essas construções tão fortificadas, né? Esses complexos tão fortificados naquele tempo. Talvez tu está dizendo assim, nossa, Victor, tu aprendeu bem esse lugar, né? Não, eu simplesmente estava lendo isso aqui que eu estou falando para você. Mas enfim, aqui a gente consegue ver, eu só não sei dizer, cara, eu acho que esse mapa que ele está mostrando é dessa escavação que está aqui, né? Mas enfim, olha só que bacana como é que eram as residências, o local, essa área aqui de Siló. Olha, mano, os caras já ouviam Rolling Stones aqui na época, cara. Que da hora, achei que era mais atual. Olha que da hora isso aqui, cara. Aqui é onde eles faziam a prensa da oliveira, para extrair o óleo dela, né? E daí olha só, tu vê aqui, tá vendo isso aqui, cara, que é para prensar, essa roda que é para prensar? Sansão, quando ele foi preso, ele ficou rodando
uma roda assim, só que o que acontece? Aqui tem um humano, né? Só que isso, na verdade, era um trabalho de jumento, eles colocavam animais para fazer girar essa roda, entende? Era um trabalho de animal. Então, para um ser humano fazer esse trabalho, como Sansão fez, por exemplo, era um certo tipo de humilhação, entende? Inclusive, ontem nós fomos em Nazaré Village. Isso ali, lá eu não gravei nenhum vídeo aqui pro Flame, né? Mas eu gravei no meu Instagram alguns vídeos lá mostrando que lá eles também tinham uma prensa assim de oliveiras, e aqui eles podem ver outros tipos de prensadeira, olha só. E esse espaço a gente pode ver aqui. Ali é o local onde ficava aquela roda em cima, né? Nesse buraco ali ficava aquele pedaço de madeira para fazer girar aquela roda. E ele ia prensando aqui dentro, estariam os frutos, né? Para ir prensando e extraindo o óleo. E aqui, cara, olha só, essa prensa, aqui a gente tem só uma medida, né? A gente tem só um tipo de peso. Mas normalmente nos lugares eles tinham três desses. Um aqui, um aqui, um aqui. E a cada prensa, tipo, cada pedra era 500 quilos, cara. Então a cada prensa eles colocavam uma pedra a mais. Na primeira prensa era com 500 quilos, depois com 1 tonelada, depois com 1,5 toneladas. E aí, obviamente, tu consegue extrair uma explicação muito boa sobre o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi pressionado a certo ponto, onde ele chegou a suar sangue, cara. Mas é nesses momentos de prensa onde Deus consegue extrair o azeite, o óleo que ele depositou dentro de nós para cumprir o propósito dele, né? E essa parte desse instrumento é desse tronco que tá aqui, ó. Cara, eu não acredito que esse tronco ali que eles fizeram que tá ali seja da época, tá? Eu creio que eles reconstruíram, mano, porque tá muito bem conservado, sabe? Mas enfim, esse ali. Aqui essa parte realmente é original, ó. Aqui temos mais escavações da época. Aqui um grupo turístico, mas ali atrás tem mais um prédio que eu vou chegar ali para explicar para vocês melhor o que é aquele prédio. Cara, e olha só, para mim é um lugar muito especial aqui, Siló, mas por causa da história dele, né? Da história dele do Antigo Testamento. Deixa eu só passar aqui rapidão para não atrapalhar o vídeo desse brother. E eu tava conversando com o guia judeu e ele disse que aqui também é um lugar muito especial pros judeus também, né? Pessoal, isso aqui é uma igreja bizantina aproximadamente que durou até o século VI. E olha que bem preservada que ela tá, olha só. Olha as gravações em mosaico no chão. Isso aqui era muito comum ter nas igrejas bizantinas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o prédio como é que era. E aqui era como era dentro. Olha só as gravações, que bem preservado, ó, no chão. Eu já mencionei isso aqui no vídeo, né? Mas aqui existe uma tradição, né? Judaica, onde aqui é o lugar onde as orações são respondidas. Inclusive, é muito comum no Ano Novo Judaico, ou tem outra festa também que as pessoas vêm para cá, especialmente as mulheres que desejam ter filhos, né? Inclusive, aquela torre de vigia que eu mostrei lá atrás para vocês, ela foi doada por uma família que veio aqui nesse lugar, onde a mulher era estéril, e ela queria ter um filho. Ela orou aqui, e um ano depois ela volta para esse lugar com um filho. Só que daí, obviamente, ela não fez que nem Ana, que deixou o filho para trabalhar aqui, né? Até porque não tem mais tabernáculo aqui. Mas aí, então, como oferta para esse lugar, em honra ao que Deus fez, ela pegou e ela e a família dela ofertaram daí aquela torre de vigia, que ali dentro tem um museu, e também tem aquele cinema que explica toda a história de Siló, né? Já outra coisa que eu posso ir dizendo para vocês, é para quando vocês virem, tragam um casaco. Porque, por exemplo, aqui é calor, né? Muito calor. Aqui é muito calor. Mas, como é um lugar muito aberto, aqui tem muito vento, cara, e um vento gelado. Tanto no ano passado quanto agora que eu vim, tava muito calor, mas esse vento gelado te deixava tremendo o tempo inteiro. Então o pessoal ali do grupo que esqueceu de trazer jaqueta se deu mal. Então quando vocês vierem, tragam jaqueta se vocês forem passar em Siló. Olha só, e esse espaço, todo esse espaço aqui de Siló, eles estão muito bem preparados para receber turistas. Eles têm aqui um lugar de espera com mesas, com
Olha só, essas redes assim para tu te balançar, mesas para ficar sentado, comendo, enfim, se estiver esperando o grupo, esperando o guia, o tradutor, enfim. Tem ali um negocinho, ó, para fazer foto, muito bacana. Tem uma loja aqui, que inclusive aqui tem uns artefatos muito bacanas. A maioria das coisas que tu pode comprar em outros lugares, tu consegue também comprar em Jerusalém, no centro de Jerusalém, né? Inclusive coisas judaicas tu pode comprar no mercado árabe. No mercado árabe vende bastante coisa judaica para turista, né? Mas tem coisas aqui de Siló que tu só encontra aqui, né? Ali na loja, enfim. Talvez eu dê uma passadinha ali e mostre a loja para vocês. Ali, velho. Laguarto da Lacoste. Esse rolê aqui é da Lacoste. Isso aqui eu acho que o grupo não vai vir aqui hoje, porque a gente passou reto desse lugar, mas ano passado a gente veio, que é Hologram of Mishkan. Mishkan é o tabernáculo, né? Em hebraico é o lugar da habitação, lugar de congregação, enfim. E aqui dentro eles têm tipo uma encenação de como o tabernáculo foi construído, só que é tipo com um holograma, parece um holograma sendo levantado na tua frente, construído. Muito top mesmo. Después de entrar en Tierra Santa, Josué estableció el tabernáculo en Silo. El tabernáculo de Silo está construido con una base de piedra y vigas de madera y está cubierto por capas de tela, una combinación que simboliza la transición de un tabernáculo temporal a uno más permanente. Silo será la morada del Shekinah, la presencia divina, el lugar más sagrado para el pueblo judío durante 369 años. El tabernáculo se compone de dos partes principales: el patio y la tienda del tabernáculo. El patio del tabernáculo era rectangular, de 100 codos de largo y 50 codos de ancho, aproximadamente 50 por 25 metros. En el corazón del patio se alzaba el altar, hecho de madera cubierta con cobre. En él ardía la llama eterna, donde se hacían sacrificios, ofrendas de comida. 9 años, el tabernáculo residió en Silo, hasta que la ciudad fue destruida por los filisteos. Luego deambuló hasta que Salomón construyó el templo en Jerusalén. Pero hasta el día de hoy, se dice que si uno se para donde estaba el tabernáculo y respira profundo, puede oler, aunque solo sea por un momento, el aroma del incienso que aún emana de las paredes. Ó, pessoal, falei que ia mostrar a lojinha pra vocês. Aqui, ó, Templo de Salomão. Réplica, né? E aqui do Tabernáculo de Moisés, de Moshe. E aqui a arca, né? Tem bastante coisa aqui pra pegar, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vasilhas. Uma dica que eu ouvi o guia falar, que a maioria do ouro que tu encontra aqui pra comprar é ouro 14, tá? Então não sei se vocês se apegam muito nisso. Aqui tem óleo extra virgem de oliva, puríssimo de Israel. Tem livros. Aqui, ó, minhas lamparinas. Livros. E aí, Cid? Ô, mano, uma mini réplica do peitoral do sacerdote.
Ó, Rubens, Simeão, Levi. A saída é ali, quem quiser ir para o ônibus, eu vou avisar que vocês estão indo. Chofarzão, né? Pessoal, hoje pelo jeito tem menos coisa aqui, mas próximo vídeo talvez a gente vai pelo mercado árabe que tem mais coisa pra mostrar pra vocês. Não sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo vídeo, mas enfim, nos vemos alguma hora aí. Salve pessoal, aqui é o Victor do futuro, tô editando o vídeo que vocês acabaram de assistir. Quero dizer que o vídeo de hoje, ele ficou apenas em Siló, porque lá teve muito conteúdo mesmo. Mas no próximo vídeo, nós vamos ter uma pequena apresentação do Domo da Rocha. Creio eu que um dos lugares, se não o lugar mais importante de Israel e talvez até mesmo da Terra. E vocês vão saber um pouco mais porque disso no próximo episódio. E já posso avisar vocês, deixa eu dar um spoiler, que no próximo episódio nós vamos ter a participação do Pastor Magnus, cara. Então o conteúdo tá muito bom mesmo. Então já marca aí na tua agenda, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 9h30, nos vemos de novo aqui no Flame TV para o nosso próximo episódio do Flame em Israel. Valeu!